Desculpa aí, gente, vamos retomar. Eu prendi, mas deu a volta. Então, aqui as áreas estão bem próximas do centro de gravidade. Mas eu tenho uma grande parte da área da seção transversal distante do centro de gravidade. Isso faz com que essa peça tenha um momento de inércia muito maior do que essa. E tendo um momento de inércia maior, ela acaba suportando mais carga e se deformando menos sob a ação do carregamento transversal. E é por isso que essa peça, dessa forma, se deforma tão facilmente quando a gente aplica força. E nessa posição, a deformação já é bem menor, porque as tensões que se desenvolvem são menores também, tá? Bom, e aí eu vou começar já, a matéria está na lousa aqui, vocês já devem estar podendo ver, então vou começar a explicar isso. Então o momento de inércia é uma grandeza um pouco difícil da gente entender fisicamente, porque a área, até volume a gente consegue entender, a área comprimento ao quadrado, volume comprimento ao cubo, mas o momento de inércia é comprimento à quarta. Então vocês têm que pensar no momento de inércia como a forma com que a área se distribui em relação ao eixo do centro de gravidade. Quanto mais área você tiver próxima do centro de gravidade, menor será o seu momento de inércia. E quanto mais área você tiver distante do centro de gravidade, ou quanto menos área você tiver próximo do centro de gravidade, maior será o seu momento de inércia. Tá? Então nós temos que pensar dessa forma, não somente na área, mas como essa área se distribui em relação ao eixo do centro de gravidade da nossa peça. Então o momento de inércia de uma superfície de área A em relação ao eixo será definido pelo produto da área pelo quadrado da distância até o eixo que você estiver analisando. No caso aqui eu vou dar um exemplo de um eixo de centro de gravidade. Então aqui como exemplo nós vamos analisar uma superfície, que é essa superfície aqui, uma superfície retangular, largura B, altura H. O meu eixo de referência vai ser o eixo X de centro de gravidade, que passa aqui na metade da altura. Tá? Então, eu vou pegar um elemento de área DA. Esse elemento de área DA, a área dele vai ser a largura B vezes uma altura DY. Então, como eu disse para vocês, o momento de inércia ele vai ser definido pela área vezes a distância ao quadrado até o eixo que você estiver analisando. Então, está aqui, a nossa área é o B vezes a altura DY. Essa é a nossa área que eu vou chamar de DA. E a distância dessa área até o eixo do centro de gravidade eu estou chamando de Y. E é o quadrado dessa distância, tá? Então, é Y ao quadrado. Bom, se eu quiser saber o momento de inércia da figura total, eu vou ter que integrar isso aqui. Então, eu vou integrar esse IX, os meus limites de integração vão desde menos H sobre 2 até H sobre 2, porque o meu eixo está passando aqui na metade da altura. Tá? Quando eu integro isso aqui, y3 sobre 3, o limite de integração de H sobre 2 até menos H sobre 2, aí é só desenvolver, né? Substituir esse y ao cubo, esse H sobre 2 no lugar de y, ficou y ao cubo, 2 ao cubo dá 8, 8 vezes 3, 24, esse 24 que está aqui, menos H sobre 2, H ao cubo 24, menos com menos dá mais, eu vou somar esses dois termos, eu vou ficar com 2H ao cubo sobre 24, que dá H ao cubo sobre 12, vezes esse B. Então, o momento de inércia de uma seção retangular em relação ao eixo de centro de gravidade é BH ao cubo sobre 12, e essa fórmula vocês vão usar bastante na vida de vocês, tá?